Olá, hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023. O grupo de conjuntura está reunido para o seu podcast, que agora foi deslocado das terças-feiras para as quintas-feiras. Daqui por diante estaremos fazendo sempre as quintas, e esse podcast será recebido ou postado na quinta à noite, ou no máximo na sexta-feira pela manhã. Pois bem, o novo arcabouço fiscal finalmente foi enviado ao Congresso na semana passada, de forma que agora nós temos um documento com detalhes oficiais da proposta, né? Muito resumidamente, nós temos nesse novo arcabouço uma regra para a evolução do gasto público e uma meta para o resultado primário. A regra do gasto que estipula que o crescimento real deverá ficar entre um piso de zero, crescimento real do gasto, entre um piso de 0,6% e um teto de 2,5% de crescimento. O percentual perseguido dentro desse intervalo vai depender do crescimento da receita, deve ser um crescimento do gasto de 70% do crescimento da receita líquida. Essa é uma regra bem mais frouxa que a regra do teto dos gastos, mas é uma mudança importante em relação à política econômica dos governos anteriores do PT, quando não houve nenhuma limitação ao crescimento do gasto público, e durante muitos anos houve um crescimento em torno de 6% real. Quanto às metas do superávit primário, originalmente estavam estabelecidas para os 4 anos do governo, né? Seria menos um déficit de 0,5% nesse ano, déficit zero no ano que vem, 0,5% do PIB em 2025 e, por fim, 1% do PIB de superávit em 2026. Agora, essa meta para o resultado primário ficou restrita apenas até o ano de 2024. Não há meta para a dívida pública no arcabouço fiscal, mas as metas para o resultado primário sinalizariam a princípio, né, uma trajetória de expansão ou estabilização da dívida pública. Quanto maior o superávit, mais fácil conter a expansão da dívida pública. Isso aí é um resumo bem geral, depois a gente pode até tratar de um detalhe ou outro dessas regras gerais, mas, em face disso, eu gostaria de propor aqui 4 questões para a gente fazer aqui uma rodada, uma, 2 rodadas de avaliação. A primeira questão é a seguinte: é saber se esse arcabouço foi apresentado, se ele pode cumprir o papel que se esperaria dele, né? Seria conter a expansão da dívida pública e reduzir as incertezas dos agentes econômicos em relação ao futuro da dívida, da questão fiscal e, portanto, contribuir para a queda dos juros. A segunda questão é que a melhoria do resultado primário, sem que haja corte do gasto, que, como nós vimos, o gasto deve crescer entre 0,6% e 2,5% do PIB, ela fica dependendo, sobretudo não, inteiramente do aumento da arrecadação. O governo diz, através do ministro Haddad, que não haverá aumento de impostos, ou seja, novos impostos, apenas a cobrança de quem não paga. A pergunta é se há, porque a arrecadação, aparentemente, o aumento da arrecadação deveria ser muito grande. A terceira questão é se a regra do gasto, se há uma viabilidade no cumprimento dessa meta. Aparentemente, há dificuldades sobre isso, sobretudo pela composição aí dos gastos. Vamos comentar esse ponto. E, por fim, a última questão que eu coloco é a seguinte: que quem está acompanhando o debate na imprensa tem visto que os economistas, uma boa parte dos economistas, não todos, evidentemente, mas uma boa parte dos economistas tem sido bastante crítica, uma boa parte, em relação ao arcabouço e à condução da política fiscal.
Mas, aparentemente, o mercado vem recebendo muito bem o arcabouço, né? Como é que a gente poderia explicar essa dualidade de percepção? Né? Então, isso seria uma coisa. Eu coloco essas quatro questões aí e vamos fazer aqui uma primeira rodada, depois uma segunda sobre esses temas. Bem, deixa eu então começar a fazer um rápido comentário sobre esse projeto de lei. É, o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que ter sempre presente qual é o objetivo maior de regras fiscais no contexto atual da economia brasileira. E esse objetivo é, o Francisco também se referiu a isso, a estabilização da dívida. Esse é o objetivo maior. Então, cabe a essas regras indicarem um caminho para isso. E, e é muito importante que essas regras sejam críveis, que gerem confiança na trajetória da dívida pública. A confiança aí é uma variável fundamental, chave, por duas razões, pelo menos. Primeiro, porque, na medida que haja confiança na trajetória da dívida, no ajuste em curso, isso permite antecipar para a economia benefícios, mesmo sem o ajuste estar sendo, tem que ter ocorrido ainda o ajuste, benefícios, sobretudo do lado das condições financeiras, de redução de juros futuros, redução do câmbio, criando um ambiente macro muito mais favorável para o bom desempenho da economia, mais crescimento, menos inflação. Então, isso é um aspecto chave da confiança no arcabouço. O outro aspecto importante da confiança é que ela tende a aumentar a tolerância dos agentes econômicos em relação a uma situação fiscal difícil que o país vive. Nós temos uma dívida muito alta, em comparação com os nossos pares emergentes, e crescente, né? Então, a tolerância, no caso, significa a possibilidade de se fazer uma disposição dos investidores de financiarem a dívida, mais disposição para isso, a despeito da situação fiscal difícil, e isso viabilizando um ajuste fiscal mais gradual, menos dependente de resultados imediatos, e, portanto, mais fácil de ser feito. Então, esse é o ponto-chave da questão da confiança. A grande questão, o Francisco se referiu a isso também, é se esse projeto de lei, esse arcabouço que foi anunciado, atende a esses requisitos, né? De ser um bom caminho para estabilizar a dívida e gerar confiança para permitir esse benefício a que eu me referi. O arcabouço tem esses dois pontos que o Francisco citou, em resumo, são os dois pontos centrais do arcabouço, que é a regra de gastos, de controle de gastos, e a questão da meta fiscal para 2024. A gente imaginava antes que haveriam metas para todos os anos até 2026, pelo menos foi a sugestão que ficou lá de trás, quando as linhas gerais do arcabouço foram apresentadas lá em março, 30 de março, mas não é assim. Na verdade, a meta fiscal é só para 2024. As metas para os anos seguintes vão ser fixadas, de fato, pelas LDOs. Em 2024, a LDO fixa a meta de 2025, e 2025 fixa a meta de 2026. Não há nenhum compromisso de que essas projeções sejam, de fato, as metas para os anos seguintes. Então, nós temos uma situação em que não há compromisso com metas, de fato, até 2026, e a própria meta de 2024, que é a única definida, é frouxa, como o Francisco também se referiu, porque as sanções, não há sanções muito relevantes no caso do seu descumprimento. Se a gente pegar a lei de responsabilidade fiscal vigente, você tem sanções previstas para induzir o governo a tentar a cumprir a meta definida do resultado primário, que são basicamente o contingenciamento obrigatório de gastos ao longo do ano, na medida que as projeções do governo vão indicando que a meta não que está havendo um desvio da meta. E a segunda coisa é uma responsabilização jurídica dos governantes em caso de descumprimento da meta. Essas duas coisas, no projeto de lei, desapareceram, sanções.
sobrou só uma, que é a sanção no sentido de reduzir o crescimento real, mais ainda, o crescimento real do gasto em caso de descumprimento da meta, reduzir o crescimento do gasto no ano seguinte. No ano em questão, nada será feito. Não há nenhuma medida, nenhum gatilho, nada previsto. Mas no ano seguinte, haveria um crescimento não de 70%, um crescimento real, não de 70% do aumento do gasto real, mas de 50%. Essa é a única medida que foi sinalizada como sanção. O que, na prática, isso tudo enfraquece bastante, né, o compromisso do governo com a meta, que passa a ser muito mais, digamos, uma intenção de perseguir uma meta do que um compromisso efetivo de obter uma meta. Né? Agora, além disso, quer dizer, eu acho que o grande fator de incerteza, o principal, é a questão da evolução do resultado primário, porque no sentido de ser muito dependente do comportamento da arrecadação, que é uma variável que simplesmente o governo não controla. E o ajuste fiscal, em grande medida, eu diria que totalmente, na verdade, vai ser dependente do aumento da arrecadação. Isso porque as nossas simulações apontam mais para um cenário mais provável de um crescimento do gasto com essas regras, mais ou menos em linha com o PIB. Não deve se afastar muito disso. Então, não haverá uma contribuição do gasto para o ajuste, para a melhora do resultado primário, que seria uma redução do gasto em percentual do PIB, ele crescer menos que o PIB. Isso vai jogar todo o ajuste para do lado da arrecadação mesmo. Né? Então, em suma, para encerrar, né, nós temos ausência de metas confiáveis para o resultado primário nos próximos anos e uma absoluta impossibilidade, né, de prever qual vai ser o comportamento da arrecadação até 2026, o que deixa no ar uma incerteza muito grande, não só sobre a evolução do resultado primário, como da própria dívida pública. E com isso, me parece claro que o arcabouço, respondendo à questão que o Francisco colocou, o arcabouço não é, por si só, capaz de gerar confiança e produzir aqueles benefícios a que me referi antes. O governo terá que conseguir a confiança de outro modo, por outras maneiras, basicamente mostrando resultados, e resultados do lado daquilo que vai ser o eixo do ajuste, que é o aumento da arrecadação. Então, tudo vai depender dele mostrar resultados que gerem confiança por aí, o que é uma coisa muito incerta, muito difícil. Vamos ver como é que as coisas acontecem, principalmente quando eu falo incerto, quando a gente tem em conta que o ajuste, o aumento da arrecadação requerido até 2026 é da ordem de 300 bilhões a valor de hoje, a preço de 2023, que é muita coisa. Né? Então, a grande questão é se isso será possível. E aí, encerrando, eu diria que as dificuldades, a gente vai retomar isso adiante, as dificuldades são basicamente políticas, mas para aprovar medidas, uma primeira dificuldade que surge, mas não apenas por razões, vamos chamar espuras, de pressões de lobbies defendendo os seus interesses e não querendo abrir mão de renúncias tributárias e coisas do tipo. É porque também existe muito temor, aí no caso o temor legítimo, sobre os efeitos de um aumento de arrecadação tão grande bruscamente sobre a economia. Que efeitos isso vai ter na economia, na situação financeira de muitas empresas, no desempenho de muitas empresas, até na inflação, na medida que muitas empresas tentem repassar os tributos que estão pagando a mais para preços. Então, há muita incerteza em relação a isso tudo. É isso. Bom, eu vou tentar responder, então, aquela pergunta sobre a eventual incompatibilidade do ponto de vista dos gastos, né? Será que a regra ela contém alguma eventual incompatibilidade um pouquinho lá na frente? Eu diria que a gente aí tem um foco de incerteza grande, que isso diz respeito ao que a gente tem falado já há bastante tempo, que é a rigidez orçamentária. Lembrando, 94% dos gastos primários do governo central são obrigatórios. Desses 94%, a gente tem aí 70% que são gastos indexados ao salário mínimo.
Então, qual é a questão que se coloca, né? Fazendo contas assim muito rápidas. Metade da despesa primária, hoje, 50%, está concentrada em pagamento de INSS e benefício da prestação continuada, que são basicamente salário mínimo. Então, se o gasto primário, pelas circunstâncias, só puder crescer no seu piso, 0,6% em termos reais, fazendo uma continha rápida, né, o gasto com o INSS e o gasto com o BPC, a estimativa hoje é que eles crescem a uma taxa real de 2% ao ano. Nesse crescimento do gasto, nós temos dois componentes. O efeito quantidade, componente quantidade, que a população brasileira está envelhecendo, e temos o componente preço, que é o componente salário mínimo. Então, a depender da regra de salário mínimo que a gente venha a ter, isso pode gerar uma incompatibilidade. Por quê? Fazendo então a conta, né? 50% do gasto é concentrado em dois itens que crescem uma taxa, hoje, média de crescimento ao ano real de 2%. Se o gasto primário crescer 0,6% só pelas circunstâncias de receita, as outras despesas, 50%, as demais 50%, terão que ter uma queda de 0,8% em termos reais, não é em termos nominais, em termos reais. Só que essas 50% das demais despesas incluem o Bolsa Família, o salário do funcionário público, o custeio em saúde e educação, que, por sua vez, está indexado à receita corrente líquida, na proporção educação 18%, saúde 15%. Né? Abono salarial, seguro-desemprego, custeio da máquina pública, investimentos que têm regra de indexação, tem piso. Né? Então, na verdade, para que não haja esse tipo de incompatibilidade, é preciso que o gasto primário cresça, no mínimo, entre 2% e 2,5%, que é o máximo que ele pode crescer, em termos reais. Que isso pode gerar, e, na verdade, à medida que o tempo está passando, e a política de valorização do salário mínimo é uma marca do governo, eu acho que vai ocorrer, né? Tudo indica, quer seja pelo PIB, indexado à inflação, mais o PIB de 2 anos, média de 2 anos, ou PIB per capita, você vai garantir uma valorização real do salário mínimo. Então, essa inconsistência, né, ela vai aparecer e vai aumentar, vai se intensificar ao longo do tempo. Né? Já há cálculos que lá em 2026, por exemplo, as despesas obrigatórias estarão de novo comprimindo as despesas discricionárias, que é o custeio da máquina pública mais os investimentos. Então, de novo, essa regra terá que ser revista, porque vai haver uma inconsistência importante aí, que são gastos obrigatórios, então não há escolhas, tem que pagar, né? Então, isso eu acho uma coisa que é muito complicada, complexa, porque isso exigiria que a regra, o novo arcabouço fiscal, tivesse, pelo menos em algum momento do tempo, uma eventual revisão de gastos obrigatórios e das suas atuais vinculações, indexações. Né? E isso não está no radar do arcabouço. Mas certamente essa discussão vai aparecer por uma incompatibilidade de continuar levando a regra desta maneira. Então, esse é um ponto que eu realmente gostaria de destacar, que eu acho que é um ponto mais difícil de ser solucionado do que o aumento de receitas, paradoxalmente, né? Porque ali você tem que mexer com uma revisão importante e começar a atribuir perdas, quais são os segmentos que vão ter que fazer aí sofrer um ajuste nas suas parcelas que lhes cabe no orçamento. Então, era isso que eu queria colocar. Bom, os pontos colocados aqui certamente acrescentam assim um certo, ou demonstram um ceticismo, né? Um ceticismo em relação ao arcabouço fiscal. Nesse sentido, isso aí tem muito a ver com muito que tem sido falado e discutido entre analistas, né? Porém, o mercado tem recebido muito bem, tem tido um comportamento muito favorável, né? Então, gostaria de fazer uma rápida rodada para a gente encerrar sobre uma especulação sobre o porquê desse paradoxo.
Esse de fato é intrigante, né? Eu acho que uma razão é que havia um temor muito grande do arcabouço fiscal não contemplar medidas de controle de gastos, focar em coisas tipo trajetória da dívida, não sei o que, coisas que o governo não tem controle, de fato. Na verdade, a única variável que o governo controla é o gasto, né? O resto ele não controla. Depende de várias circunstâncias, né? Nem a arrecadação, muito menos a trajetória da dívida. Então, a variável que ele controla é o gasto. Como havia um temor de que o gasto ficasse solto, havia um temor de uma reprodução do governo Dilma, digamos, né, que houve um monumental estouro fiscal a partir de uma sequência de gastos crescendo 6% ao ano em termos reais, que já vinha de antes, mas a coisa complicou quando o governo começou a perder a arrecadação e tudo mais, e aí a coisa se tornou inviável e houve uma explosão da dívida pública e tudo isso. Então, eu acho que eu diria que um primeiro ponto importante é que o fato de que tem controle de gasto, ainda que, como eu falei, o gasto vai contribuir praticamente zero com o ajuste fiscal, ele vai depender de uma coisa incerta que é a arrecadação. Mas o fato de ter um controle de gasto afastou, digamos, um cenário de um descontrole explosivo da dívida pública. É como se tivesse tirado um bode da sala, digamos assim. E aí, efeito bode da sala, eu acho que é uma explicação para o comportamento benigno, mais benigno do mercado financeiro. Eu acho que existem muitas dúvidas gerais ainda. Eu queria chamar a atenção o seguinte: de fato, desde que o arcabouço foi anunciado, houve uma melhora das taxas, uma redução importante das taxas longas de juros, que é onde, na curva de juros, o que reflete mais a questão fiscal são os juros longos, digamos, de 5 anos em diante. E houve uma redução importante desses juros desde março, e o arcabouço, o projeto de lei, embora tenha frustrado muitos economistas e tal, não abalou isso. Na verdade, hoje, por exemplo, ainda mais agora que ontem saiu aquela medida do STJ autorizando aquela cobrança do imposto sobre a questão da base tributária do imposto de renda e contribuição sobre o lucro, em empresas que estão se beneficiando de redução do ICMS dos estados. Isso foi super bem recebido, bateu o mercado financeiro, contribuiu para um desempenho favorável hoje. E esses juros longos, que mais refletem a questão fiscal, caíram hoje, por essa razão. Então, agora, o que eu queria chamar a atenção é que, mesmo os juros longos tenham caído desde o anúncio do fiscal e não tenham se abalado com o projeto de lei que foi criticado por muitos economistas, inclusive nós estamos criticando, basicamente, né? Esses juros longos estão em níveis absurdamente elevados, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente está discutindo o comportamento na margem, não houve uma piora, ou não sei o que, ou melhorou bem, mesmo com o arcabouço tendo muitas fragilidades. Sim, tudo isso é verdade. Eu estou chamando de efeito tirar o bode da sala. Mas os juros longos estão altíssimos. Nós estamos falando de taxa de juros de 10 anos, que precificam a Selic média de hoje a daqui a 10 anos, que estão hoje, fecharam ontem, 12,4 já, que é o menor nível em muito tempo. 12,4 de Selic média nos próximos 10 anos, NTNBs de prazos que pagam inflação mais juros reais, estão pagando juros reais ainda perto de 6% ao ano, para NTNBs longas, acima de 10 anos, 10 anos para cima. Você imagina o título do Tesouro com 6% ao ano em juros reais em prazos longuíssimos. Então, nós estamos falando de uma situação de enorme incerteza. Então, nós estamos dando muito destaque a comportamento na margem surpreendentemente favorável, mas a gente não pode perder de vista que os juros longos continuam muito preocupantes. Margarida, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que o Caio tem toda a razão, esses efeitos aí que parecem bastante positivos, percebidos pelo mercado, eu acho que podem ser efeitos muito de curtíssimo prazo, né? As condições financeiras da economia brasileira são condições que não estimulam o crescimento, né? A conjugar pelos juros, que eu acho que é a variável mais relevante, em termos de custo de oportunidade, custo de captação das empresas, são taxas exorbitantes.
né, e que tendem, eventualmente, a se agravar caso a trajetória da dívida pública PIB ela seja um pouco pior, ou seja diferente daquela que o arcabouço está dizendo que vai ser, né? Caso o governo não consiga sistemático, porque aqui tem que chamar atenção que o aumento de receita não é uma vez só, ele é sistemático. Então, a cada ano você tem que estar discutindo um aumento de receita. E claro que isso tem um limite, a julgar pela carga tributária brasileira, que é uma das mais altas da América Latina. O Brasil é quase campeão de carga tributária, considerando os países da América Latina e Caribe. Só é bypassado por Cuba e por Barbados. Depois disso, é a terceira carga não tributária. Então, acho que isso tudo deixa a gente um pouco preocupado quanto às condições, né, do ambiente macroeconômico que incentivem investimentos para aumentar o nosso PIB potencial, que consigam colocar a economia numa rota de crescimento maior do que aquela dos últimos 40 anos. Bom, apesar dessas considerações suas, Margarida, do Caio também, quanto ao nível ainda está muito elevado, né? Dos juros, as condições ainda estarem ruins, mas elas melhoraram. E então, eu queria fazer uma provocação aqui, mas claro que não para esse podcast, para um próximo, e eu acho que é um tema que interessa aos nossos ouvintes aí, que é o seguinte: caso essas condições, caso o mercado continue recebendo bem, até haja alguma melhora, no ambiente de queda de inflação que vem ocorrendo, se junta a isso um efeito mecânico, né, da expansão do déficit fiscal, dos gastos, etc., se isso aí não pode acabar produzindo um resultado em termos de desempenho econômico que venha a nos surpreender positivamente. É uma provocação para um próximo podcast. Até lá, gente. Até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.